Então, uma semana, o presidente do nosso país, o presidente Lula, ele veio a Suape, mais especificamente a refinaria Abreu Lima. Era uma refinaria que as obras lá não tinham sido concluídas e a besta de Curitiba, né, o juiz de Curitiba fechou, disse que havia superfaturamento, fechou. Aonde o Brasil era mais desenvolvido, era mais avançado, no governo passado, Temer, né? Passaram a pata lá e para parar e acabar com tudo. Então uma indústria daquela que ia dar emprego aproximadamente, vamos dizer hoje, 20 mil pessoas de maneira direta, o camarada pegou, fechou, desempregando milhares de pais de famílias, pessoas profissionais. Aí por fim botaram o projeto para privatizar, para vender a refinaria Abreu Lima. Porque assim, onde o Brasil é mais desenvolvido em tecnologia avançada é na parte de perfuração de petróleo, tirar petróleo lá no fundo do mar, né? Em área no pré-sal, e também na área de fabricações de aviões, a Embraer, né? Aí fizeram o quê? Privatizaram o pré-sal e privatizaram quase todas as refinarias. Aqui não foi privatizada, foi parada. Quer dizer, vender ao capital estrangeiro, aos estrangeiros, as nossas reservas de petróleo e vender as refinarias ao capital estrangeiro. Tem até uma refinaria que é de Fortaleza que o governo já pegou de volta por falta de cumprimento, porque o pessoal que comprou ela não cumpriu o contrato e já pertence novamente ao Brasil. Aí queriam privatizar a refinaria de Abreu Lima aqui no Pernambuco. Então, gente, uma coisa muito importante que a gente precisa acordar: o petróleo, a maioria das guerras que existem há mais de um século é mais por causa de petróleo. Você veja, por exemplo, já na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha fez um acordo com a Rússia de não agressão, mas depois, por fim, Hitler decidiu invadir a Alemanha. Agora, sabe o propósito de invadir a Alemanha? Por causa no Cáucaso, principalmente, né? Os seus postos de petróleo, que a Alemanha tem uma grande reserva de petróleo. A Alemanha ia lá invadir para tomar conta, para tomar posse dos seus postos de petróleo, que isso é vital para a economia da guerra, para a indústria da guerra. Então o que aconteceu? O Brasil não estava no governo anterior preocupado de trabalhar com a refinaria para aqui, já que nós somos suficientes em petróleo, aqui refinarmos o nosso petróleo e essa riqueza ser a benefício nosso, as misérias. Botaram para vender o pré-sal, porque uma grande parte da renda do pré-sal seria para investir na educação, na saúde, né? Construir universidade, no desenvolvimento do Brasil. Os inimigos da pátria decidiram vender essa refinaria, vender as reservas do petróleo ao capital estrangeiro. Agora aí fizeram o quê? Ficaram importando combustível, quase todo o combustível dos Estados Unidos. Lula falou que parece que tinha no Brasil, parece que era 400 empresas, eram muitas empresas somente importando petróleo lá de fora. Agora veja bem, venderam o pré-sal, aí o petróleo saía daqui dos nossos poços, ia para os Estados Unidos, chegava lá, eles refinavam o petróleo, transformavam nos derivados, né, diesel, gasolina, aí vinha para o Brasil, aí gerava lá o que? Emprego, imposto, muita renda. O petróleo ali, o derivado era dolarizado. É por isso que vocês viam
no governo anterior, gente, vamos acordar. No governo anterior, vocês viam, sempre era direto aumentando o combustível, aumentando o gás. Porque se iam para lá, a moeda internacional é o dólar, tá para sair, né? Tá para ser mais o, né, o yuan, né? Lá da China. Mas aí ficava desvalorizando a moeda brasileira, e para equiparar o preço do barril do petróleo diário, o nosso petróleo o nosso combustível era aumentado de 15 em 15 dias toda semana, gente. Agora veja, isso causava um grande prejuízo para o Brasil, porque, como já falei nos meus vídeos, o Brasil depende muito do diesel, da gasolina para transporte, porque tudo no Brasil é transportado. Porque no governo militar, antigamente nós tínhamos muitas linhas férreas, né? Até aqui de Recife até Triunfo, longe, né? No sertão do Pernambuco, tinha trem para ir e voltar. Esses trem levavam tanto passageiro como trazia, levava produtos, né? Aí os transportes de trem é mais barato, é mais econômico do que o transporte de carro, de Mercedes, né? Aí fizeram o quê? Não ligaram muito para a área dos trens, né? De forma que, se você for olhar os produtos brasileiros que chegam à nossa mesa, quase tudo é importado, né? Só não é importado aqui de longe a alimentação, né? A agricultura familiar, né? É daqui mesmo. Mas mesmo assim, quando vem do sítio, vem para a rua, já vem ali no caminhão, vem na caminhonete. Consequentemente, se aumentasse demais essa gasolina, esse diesel, cara, que o motorista ali ia pedir ao dono do produto aumentar ali, né? Consequentemente, ia aumentando também. Aí ficava o quê? O produto chegava para nós muito mais caro, não é? Aí aconteceu o quê? Após esse novo governo assumir, inclusive é bom que eu diga para vocês, eu tive conversando com um caminhoneiro. Eu tenho visto pela rede social, esse caminhoneiro, ele é lá da Bahia. E ele disse a mim que é onde ele mora. Ele mora numa cidade chamada Barreira. Lá um bujão, o gás do cozinha é R$160. Isso o que, homem? É R$160. Apoio aqui é R$80. E ele falou o preço do diesel lá em cima. Aí eu disse agora, sabe por que é? Porque a refinaria lá da Bahia, a refinaria de petróleo, porque Lula, no governo Lula anterior, ainda quando o governo Lula assumiu, no governo anterior, logo no começo, não tinha ainda encontrado o pré-sal, essas reservas de petróleo que tem no Brasil. Através da ciência, os cientistas descobriram esse método de explorar esse petróleo lá do fundo, né? Abaixo do fundo do mar, lá no chão, né? Aí ele tinha feito um acordo com o Hugo Chávez, porque o Brasil, ele exportava muitas coisas para a Venezuela. Aí Lula disse assim, olha, você compra muito de nós, aí nós também, para equilibrar a nossa balança, vamos comprar também de vocês. Então a gente tem aqui a banana, né? A gente tem aqui o açúcar, a gente tem aqui a farinha, a gente tem o sal, a gente tem tudo quanto é de alimentação, carro, televisão, geladeira. Vocês compram de nós e a gente compra, para equilibrar as contas da gente, a gente compra a vocês o petróleo que vocês têm muito. Aí esse petróleo, até na época eu vi uma entrevista de Lula com o Hugo Chávez, ele queria fazer um gasoduto atravessando a Amazônia, né? Uma tubulação, atravessando a Amazônia para não vir de navio. Aí Lula fez o quê? Observe, Lula, por ser nordestino, ele trouxe o projeto para trazer aqui para Pernambuco a refinaria Abreu Lima, acho que é uma refinaria no Ceará, refinaria na Bahia, olha, Nordeste, viu? E 2 refinarias no Maranhão, né? Se por acaso estiver enganado alguma parte, vocês me desculpem, porque a intenção é boa, né? Mas a gente, como ser humano, a gente pode, né? Então, aí vinha o petróleo de navio, e aqui esse petróleo era refinado, transformava em diesel, graxa, todos os derivados do petróleo. Então aí aqui fazia o que? Geraria emprego, geraria imposto, geraria tecnologia, porque esses trabalhos é através de ciência, de cientista, né? De muitas pesquisas que vai avançando essas tecnologias. Então o Brasil só lucrava com isso. Após as misérias, tiveram o prazer de vender, que queria vender tudo, vender essa refinaria, rendeu, porque para que o Brasil?
para que o Brasil ficasse sempre na miséria. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês. Já agora com essa nova versão de Lula, ele veio aqui a Pernambuco e aqueles funcionários que foram demitidos na época do mito, na era lá né? Porque o Moro, né? Aquela peste, aí vai você pegou, demitiu, mandou fechar toda a produção. Agora o que? Para que o Brasil ficasse dependente de nações estrangeiras, de outras nações, porque você imaginou, gente. Tá lembrado daquela situação difícil que estava passando na Venezuela? O pessoal diz, não, é porque a Venezuela é comunista, tá comendo cachorro. Por quê? Os Estados Unidos, gente, junto ali com da ONU, aqueles países que são aliados dos Estados Unidos ficaram proibidos de fazer negócio com a Venezuela, de comprar ou de vender a Venezuela. Agora o Brasil com isso tem um preço muito grande, porque o Brasil mandava muito produto lá para a Venezuela e parou de mandar. E uma época, lembra que o pessoal queria mandar uns carros de comida para lá. Aí o Hugo Chávez disse não, Maduro disse não, a gente não aceita não. A gente tem dinheiro para comprar, é só querer vender. Mas foram os países aliados dos Estados Unidos foram proibidos de fazer negócio com a Venezuela, né? Aí deixaram o país na miséria, porque ninguém vive isolado. Todo mundo precisa importar e exportar. Agora veja bem, voltando na parte de petróleo. Porque, gente, olha, você também pode ficar sabido nessa área de política. Você acessa aí sites, né? Blogs ali, Santarém, pessoa de Grife Hoffmann, de Lula, que você vai ficar bem informado. Porque a pessoa chega aqui em Vitória mesmo, você vai assistir, fica ouvindo o rádio, com pouco vem Alexandre Garcia falar mal do presidente, porque botar desconfiança no povo brasileiro, tirar a esperança do povo brasileiro no presidente que nós colocamos. Eu fiz serviço militar e não arrenta pegar. Quando você está no serviço militar, você tem que respeitar, honrar e confiar no seu comandante, né? Então, se Lula, graças a Deus, foi eleito pela maioria dos eleitores brasileiros, então você tem que orar, pedir a Deus, confiar e crer. Porque eu vejo muito nas redes sociais, nos grupos que ficam até discutindo comigo. Eu não perco tempo não, sabe, discutindo com essas pessoas não, porque não tem nada na mente, não pesquisa, não estuda, não tem raciocínio próprio, fica só recebendo fake news, discutindo e compartilhando. Então, faço brasileiro, né? Aí vejam bem, aí o Brasil fez o quê? O Brasil estava importando dos Estados Unidos. Aí quando o Lula assumiu, que Lula não é besta, aí disse assim, olha, a gente não vai importar só dos Estados Unidos não. Tem outras nações aí também que tem petróleo, compra muita coisa da gente e precisa vender também. Vamos comprar um pouquinho, que eles também tem boca, tem família, vamos ajudar essas nações. Aí o Brasil fez o quê? Tá importando principalmente da Rússia, porque a Rússia tem muito petróleo. Porque a Rússia também compra muita coisa nossa, porque a gente já está desconfiado. Porque repara, um país que fechou, que bloqueou a ordem dele, bloqueou as contas da Venezuela, porque se você pesquisar, a Venezuela tem milhões e milhões, né, em dinheiro, em barra de ouro presa nos bancos, inclusive nos bancos da Inglaterra, que foi bloqueada a conta da Venezuela. Mas agora com essa guerra lá na Rússia, né, aí o presidente Trump disse não, que a Venezuela não é uma ditadura não, agora é uma democracia, já está comprando petróleo de lá, que senão vai parar a máquina americana, né? Aí acontece o quê? Uma nação como o Brasil não pode depender em nada de um só país. O Brasil vende para mais de 150 nações do mundo, exporta, por exemplo, o frango, a soja, o Brasil exporta para todas essas nações. Agora, uma pessoa que é sábia e inteligente vai ficar comprando petróleo somente nos Estados Unidos, E se um dia os Estados Unidos fechar a rosca lá, não mandar a gente entrar em divergência com algum país, com um país aí do grupo do americano, e ele não mandar petróleo para cá, o Brasil para, a gente vai passar fome, entendeu? Aí vamos fazer o quê? Vamos comprar o diesel de outras nações, o petróleo de outras nações também. Tá comprando a Rússia. Agora sabe por quê? Vou lhe contar uma coisa pra você.
a sabedoria de Lula, viu? Por exemplo, os Estados Unidos, em algumas coisas ele não está muito feliz com o Brasil, porque o Brasil está conseguindo a sua independência política, sem ser, né, rabo de saia de, né, dependente dos Estados Unidos. E os Estados Unidos só pensa nele, claro. E a gente também tem que, aí a gente tem que pensar na gente, não é mesmo? Aí acontece o quê? Tá essa guerra lá da Ucrânia, né? A Rússia com a Ucrânia. E na verdade a guerra da Rússia não é com a Ucrânia, é com a OTAN, né? E até agora parece-me que a Rússia tem sobressaído muito bem nessas batalhas lá, né? Mas os soldados da OTAN estão se preparando, estão em treinamento militar, com até a possibilidade de a OTAN entrar em guerra direta com a Rússia, em defesa da Ucrânia. Aí vejam bem, e se a Ucrânia fechar a Rússia, fechar a rosca do petróleo para o Brasil, como aconteceu dele fechar a rosca do gás e do petróleo lá para a Europa? Porque a Europa estava dependendo do petróleo russo, do gás russo, né? Aí como a Europa pertence à OTAN, né? Então eles pegaram, aí o presidente Putin pegou, fechou a torneira do gás, principalmente para a Inglaterra, para a Alemanha, que a sua indústria depende muito do gás lá da Rússia, né? Aí eles começaram a comprar petróleo e gás lá dos Estados Unidos, a Europa. Mas acontece que comprando da Europa, dos Estados Unidos, o preço vai ficar lá em cima, né? Aí tá comprando de outra nação lá, mas eu sei que a economia alemã, a Europa, ela tá em dificuldade por causa dessa guerra, porque ela dependia do gás e do petróleo lá da Rússia. E a Rússia tá em guerra lá com a Ucrânia, né? Toda a Europa é a favor da OTAN. Então aí a Rússia só basta fechar a torneira do gás e do petróleo, ferrou com a Alemanha e ferrou com uma boa parte da Europa, que precisa do gás, principalmente porque ela faz muito frio e precisa do gás para aquecer a casa, aquecer as indústrias, não é mesmo? Então, aí eu vejo, aí o que é que Lula faz? Para o Brasil não ficar totalmente dependente de nação nenhuma, aí o que é importante é a gente não vender as nossas reservas de petróleo, porque isso aí é uma questão de estratégia militar, de sabedoria na política. É nós construirmos as nossas próprias refinarias e tirarmos o pré-sal do nosso subsolo, e a riqueza vai ficar para o Brasil. Porque somente aqui, por exemplo, eu vi a governadora falando que vai gerar em Pernambuco uma média de uns 30 mil empregos. Você imaginou 30 mil empregos? Quanto não vai ser bom para a economia, né? E para a economia, e vai ser bom também porque vai imposto, né? Imposto, que vai gerar muito imposto, né, para o Pernambuco, e assim o Pernambuco vai poder investir mais. Mas eu chamo a atenção. Agora, por exemplo, olha o que aconteceu. Vocês certamente já ouviram falar que a Venezuela está quase entrando em guerra com a Guiana. Tem duas Guianas, viu, gente? Tem a Guiana normal e tem a Guiana francesa. Não era com a Guiana francesa, porque há uma disputa de território há muito tempo da Venezuela e a Guiana por conta da região de Essequibo, né? É uma região que tem lá uma boa parte, uma grande parte da Guiana, né? Então eles já estavam, aí Maduro fez um plebiscito lá na Venezuela. E aí, vocês querem? Essa aqui é nossa, aí todo mundo já é nossa, aí pronto. O pessoal lá da Guiana não vai chegar a dizer, tá certo, não é de vocês, fique, assuma, não. Eles já estavam se preparando em pé de guerra. Mas só que tem um probleminha. Para sair da Venezuela para ir para Essequibo, lá é floresta, montanha e muita a topografia não é acessível para enviar lá tanques para lá, tanques de guerra, né? Aí eles iam fazer o quê? A Venezuela, se quiser chegar lá no Essequibo, tinha que passar pelo território brasileiro. Aí, sem permissão, aí começou a trazer, inclusive, armas de guerra lá para a fronteira. E aí acontece que o Brasil, feito uma carra de formiga, o exército mandou para lá muitos soldados, né? Muitos armamentos, tanques, míssil. Já aqui não, velho, passar aqui. Passar aqui não, na terra da gente não, para ir guerra não, porque Lula é muito sabido. Não é esse negócio mais da pessoa estar invadindo nação nenhuma para ocupar território dos outros à força, não.
Porque a Guiana hoje é muito rica por causa do petróleo que está vendendo lá no... Encontraram petróleo lá no mar da Guiana, né? Agora encontraram como? O Brasil pegou, quando vendeu algumas... Essas plataformas lá de petróleo lá no mar. Quando o Brasil vendeu, não vendeu só a plataforma, vendeu a tecnologia. Tá entendendo? Então, muitos outros países aí estão dominando essa tecnologia, essa ciência brasileira de perfurar poços lá no fundo. Os mané do Brasil pegou, venderam ali o pré-sal, né? Venderam algumas plataformas ali de perfuração de poço de petróleo. Aí essa tecnologia passou para lá, né, mané? Então, aí acontece que agora, o propósito dessa guerra, a Venezuela estava até tranquilinha, em paz, sossegada com essa nação de Guiana, mas depois descobri que lá tem muito petróleo. Você vê, a Venezuela, pode-se dizer, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do planeta. É um país riquíssimo. Aí porque ela tá passando fome, porque é comunista, não é. O problema é que é por causa do bloqueio, né, americano a Venezuela, para derrubar o governo e botar ali um governo pró-americano e ali ficar com as reservas. Aí o governo privatizar as suas reservas, né, e passar tudinho para os Yankees, as empresas petroleiras, né, do mundo. Porque, gente, onde tiver petróleo, onde tiver muita reserva de petróleo, vai haver guerra. Guerra do Iraque, do Kuwait, é tudo por causa do petróleo. Essa guerra, né, todas essas guerras mais, né, estão por defesa, é mais por causa das riquezas, da riqueza da terra, que é o petróleo. Que hoje tudo depende do petróleo, né? O plástico, tudo, gente. O plástico, o isopor, os nossos botões, tudo isso depende do petróleo. Se o país que tiver essas reservas, tem tudo, tá com a mão... Entendeu? Tá com a faca e o queijo. Mas se entrar os abestalhados, elege um imbecil que não tem amor à pátria, não adianta eu dizer assim, eu sou patriota, não. É patriota quem ama o Brasil, ama a nossa riqueza, né? Ama a riqueza que Deus nos deu, não é vender o que é nosso não e deixar o nosso filho passando fome não. Mas você, olha, foi desempregado 2.000 pessoas lá do Suape. Quantas pessoas não ficam desempregadas passando fome? Olha, o Brasil é um dos países mais ricos do mundo, porque de tudo nós temos. Pero vai de caminho, quando chegou aqui no Brasil, mandou uma casa por rei, chorrei. Essa terra aqui é muito boa, viu? Tudo que se plantar que dá. De tudo a gente tem de riqueza, de tudo a gente tem. A gente só não tem a tecnologia. Mas com esse governo agora, o Brasil vai aumentar a sua tecnologia, né? Em tudo. Tá chegando aí, agora na Bahia vai chegar uma fábrica chinesa para fabricar carro elétrico. Até Lula ganhou um desses carros e eu vi ele no carro com a Janja dirigindo. Né? Então, gente, a gente tem que acordar, tem que despertar, aprender a usar a inteligência, aprender a usar a sabedoria que Deus nos deu, não é mesmo? Porque essas riquezas vai ficar para os nossos filhos. Eu fui à Arábia Saudita, já viu a Arábia Saudita? Não tem quase área de plantação, de agricultura. Eles compram quase tudo do mundo. Agora por quê? Porque tem muito petróleo. As nações para ser do petróleo tem que comprar dele, e eles têm. Agora a Venezuela tem mais do que eles. Aí você olha, nota porque há tanta perseguição inclusive na rede social contra a Venezuela. Entendeu? Porque você tem algo de muito valor que o outro não tem, o cara quer tomar. Esse país muitas vezes ele não tem limite para tomar o que é dos outros, não. O Brasil está despertando, sabe? Comprando armamento. Aqui em Pernambuco mesmo vão fazer escola de sargento. O Brasil tem que se armar mesmo, porque, né, se armar para defender a nossa fronteira, defender o nosso mar, né? O Brasil vai estar construindo submarino nuclear, né? Isso aí fica com ciúme, né? Porque isso, quem tem navio submarino nuclear, ele pode a qualquer hora querer fazer uma bombinha nuclear, né? Mas porque se o cara usar a energia nuclear, não vai usar o petróleo, aí esse navio não vai consumir tanto recurso, né? E vai trabalhar por mais tempo de maneira mais tecnológica, né? Então, gente, muitas vezes o que eu falo para nós é isso aí, tá? Eu tento despertar. A gente botou nesse negócio agora, nessa cabeça, negócio de ser blogueiro. E o blogueiro, quando Deus chama uma pessoa para ser blogueiro, é porque a misericórdia dele é grande sobre essa pessoa e, né, ele vai trabalhar em muitas áreas. Ele vai
entendeu? Ele vai ter que ter álibi e argumento para muitas coisas, não é mesmo? Esse assunto, por exemplo, do petróleo é algo que eu queria trazer para vocês, porque eu, quando era aluno de escola dominical na Assembleia de Deus, o meu professor dizia assim: quem sabe tem condições de ensinar. Você aprende, passa para frente. Não é tempo de ficar acessando a nossa parte. Aí vai dizer: mas rapaz, bem que agora esse camarada tá despertando a gente. Depois a gente passa pela: eita, blogueiro, eita, eu gosto do teu vídeo, sou fã do teu vídeo, eu sou teu seguidor. Um mané feito eu, né? Sexta série. Mas você pesquisa, você, né, você lê, você assina algum canal de informações, né? Então aí você vai aumentar o seu cabedal. Até mais, tchau!